Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa máxima de Jesus está no capítulo 24, versículo 13, do Evangelho de São Mateus. E essa máxima, ela é assim, de uma consolação, de um acolhimento e de uma diretriz segura que o nosso Mestre Jesus traz a cada um de nós, a todos nós, porque realmente nós que perambulamos aí, né, nesse mundo, entre esperanças, entre dores, sofrimentos, né, alegrias, provas, expiações, progressos, né? Nós estamos aí no meio de todas essas emoções, de todas essas situações que a vida nos coloca, né? Enfim, essas situações que nós passamos, elas são necessárias, né, para a nossa iluminação interior, e é um caminho que todos nós precisamos trilhar para chegar à nossa iluminação interior. Essa promessa de Jesus, ela traz um aspecto, um reflexo de toda a doutrina de Jesus. Porque Jesus, tudo que ele nos ensinou e exemplificou na sua jornada aqui na Terra, ele nos conecta e nos integra, né, a um princípio único. E esse princípio único é o do amor. É a grande lei que nos dirige, que nos governa. Então, o amor é a coluna vertebral dos ensinamentos de Jesus, né? É o que unifica todos os ensinamentos da Bíblia, né? Que Jesus resume todos os mandamentos nesse único do amor, né? E aí nós ficamos nessa situação de buscar, então, a nossa salvação, né? Para que a gente possa compreender bem essa máxima de Jesus, vamos estudá-la um pouco, né? Falar um pouco aqui sobre ela. E aí ela diz, perseverar, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, as palavras que a gente precisa compreender bem, para que a gente possa buscar o sentido e o significado dessa palavra, dessa frase para nossas vidas. Porque essa frase, ela é um roteiro de nossa vida, para a nossa vida. Nós vamos ver que Jesus aqui, com essa frase, ele traz muitas coisas que estão na doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, e através dos ensinamentos da doutrina espírita, nós melhor podemos compreender os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus falou tudo o que a doutrina espírita hoje nos fala, mas às vezes a gente não consegue perceber como é que tudo está lá. O que a doutrina espírita faz é desenvolver o assunto, né, que está lá no Evangelho. Mas ali tem tudo de que nós precisamos para a nossa evolução, para a nossa salvação, né? E essa frase ela é muito interessante, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos entender bem o que é esse perseverar, o que é esse fim, o que é ser salvo, né? Como é que é essa salvação que Jesus nos promete, né? Atuar constantemente. Esse é um significado de perseverar, né? É você estar em ação constantemente, estar firme nos propósitos que nós temos, né? E pacientemente, sem arredar o pé do caminho. Então quer dizer que o perseverar é dar continuidade, né? Estar constantemente agindo e atuando naqueles propósitos que a gente elegeu para a nossa vida.
Então, nós precisamos manter essa firmeza de propósito, né? E ter paciência para não arredar o pé do caminho. Já dizia Jesus, né? Aquele que quiser entrar no reino dos céus, que siga os meus passos, né? Então, seguir esse caminho com Jesus, ele requer muita situação, muita perseverança, né? Nos propósitos que nós sabemos quais são os propósitos que Jesus nos ensina, né? Os propósitos daquilo que é a sua chave mestra dos ensinamentos, que é o amor, né? Então, persistir serenamente, mesmo ante as dificuldades e os reveses. Por que é que a gente vai persistir serenamente? Porque nós que vamos aceitar os reveses da vida e lutar para que a gente endireite, para que a gente consiga vencer esses reveses, essas pedras do caminho. Porque nós confiamos no processo, né, para atingir a meta. Então, quando a gente tem confiança numa coisa, quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer, dos objetivos que nós queremos, e que nós confiamos que se a gente vai chegar lá, então nós ficamos tranquilos. A gente fica ansioso, desespera, fica angustiado diante de algumas situações que nos ocorrem, porque nós não temos aquela confiança plena, né? Vamos fazer uma cirurgia. A gente fica assim meio receoso, né? Ansioso, será que vai dar certo, será que não vai? Mas se a gente confiasse realmente no processo de nossa evolução, do que está programado para nós iríamos tranquilo. Independente do resultado. Porque às vezes o resultado que nós estamos esperando não é aquilo que é melhor para nós. Então, se nós confiamos que Deus é nosso Pai e que nos traz tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes, para atingir a plena felicidade, para ter uma vida plena, nós vamos confiar. Seja lá qual for o resultado. Vamos de boa mente. E torcendo, como todos nós, né, torcendo para que a gente tenha uma vida longa e que supere todas as dificuldades, até mesmo no caso de uma cirurgia, que pode ter uma finalização boa, ou boa sempre é, né? Mas assim, continuar a viver ou não. Se isso não for, se for da vontade de Deus, e tudo é pela vontade de Deus, e quando nós aceitamos essa vontade de Deus, nós nos asserenamos diante de qualquer resultado. A gente vê muito essa perguntinha assim, né? Se você soubesse que você ia morrer daqui 10 minutos, o que você faria? Eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Ou seja, vamos dar seguimento ao processo, né? Olha só essa frase da Meimei, escrita pelo Chico. A mensagem chama Confia Sempre. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente. Então, quer dizer que mesmo que esteja difícil, as pedras do caminho, isso é um sinal de perseverança. Porque se nós continuarmos um tanto mais nesta jornada, vencendo as dificuldades, mesmo com os pés sangrando, nós não podemos prever os louros de luz que vão coroar a nossa consciência, né? E até o fim. Como é que é esse até o fim, né? Aí vamos buscar uma ajuda lá do Emmanuel, no livro Pão Nosso, que está lá no capítulo 36, ele tem uma página que chama Até o Fim. E aí então lá Emmanuel começa essa página dizendo: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo, né? Então quer dizer que quando Jesus fala até o fim, ele não está dizendo assim, colocando um termo de tempo. Não significa assim, até o fim do mundo. A gente pensa muito nisso aí, né? No fim do mundo, no fim da nossa vida física. Não. Perseverar
até que o processo seja completado, até que a gente termine, né, e dê finalidade ao objetivo que nós temos. E qual que é o nosso objetivo? Ou qual que deveria ser mesmo o nosso objetivo? A gente quer ser feliz? A gente quer felicidade? A felicidade é desse mundo? A felicidade está no reino dos céus. Uma felicidade plena e completa é aquela onde nós já adentramos no reino dos céus. Porque aqui na terra, como todos nós sabemos, nós passamos por momentos felizes, por momentos difíceis, né? Mas é uma luta, né? Então nós não temos aqui uma plena felicidade. Essa plenitude de felicidade é quando a gente atinge uma finalidade, um objetivo, ou seja, adentrar ao reino dos céus. Então nós precisamos perseverar até lá, até adentrarmos no reino dos céus. E observa que Jesus, a grande tarefa de Jesus foi nos ensinar a chegar nesse reino dos céus. Desde o início da sua pregação até o final, ele fala, se não me engano aqui, 37 vezes ensinando como chega no reino dos céus, usando parábolas, porque é pelas parábolas que ele conseguia traduzir para nós alguma coisa que não tem como a gente raciocinar sobre ela. Então ele falava uma parábola para a gente ter uma ideia de como que seria. O reino dos céus é como um homem que achou um tesouro e ele foi enterrado num terreno, e ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno, porque ele sabia que ali tinha um tesouro inestimável. Então assim somos nós. Assim foi Francisco de Assis, que deixou para trás todas as riquezas que ele tinha por causa de uma riqueza maior, que era aquela que ele percebeu nos ensinamentos de Jesus, né? Então, nós precisamos atingir um estado, nós precisamos de conquistar uma condição. É conquistando essa condição e atingindo esse estado, é que nós vamos poder adentrar no reino dos céus. E aí vamos discutindo isso aí, vamos desenvolvendo essa ideia. Então, perseverar em quê? Né? Qual é o nosso fim? Então, esse fim que Jesus diz, né, que fim que é esse para nós? Né? Qual a finalidade que temos na nossa vida? A que estado e que condição nós vamos chegar? Então, se a gente compreender tudo isso aí, facilita a nossa perseverança, a nós nos perseverarmos. Porque aí a gente vai encontrar um obstáculo, né, pela frente. Não, mas isso ainda não é o fim. Esse obstáculo aqui, eu preciso superá-lo. Depois que eu superar, eu estarei ainda na jornada, na caminhada, para atingir o que eu preciso atingir para estar nessa condição. E tudo isso aí nós vamos desenvolvendo aqui, vamos trazer esses estados, essa situação, né? E também vamos pensar um pouco aí em o que é estar a salvo. O que é essa salvação? Né? Quando alguém joga uma boia para quem está afogando, se nós estamos afogando, espera aí que eu vou te salvar. Aí joga uma boia lá para a pessoa, né? Ou vai lá e puxa na mão da pessoa, agarra a pessoa e traz para fora. Como é que é? Está salvando a vida dele das águas, né? Então, mas como que é mesmo essa salvação que nós podemos ter, que realmente nos leva a essas felicidade, essa plenitude, que nada nos atormenta, que nós podamos seguir serenamente a nossa vida. O que será isso? Vamos lá. Olha, já que nós falamos ali que existe um fim, né? O fim, nós vamos aqui olhar que vocês já ouviram falar que Deus é o alfa e o ômega, né? É o princípio e o fim. Nas outras filosofias indianas, chinesas, né, budistas, eles falam muito também, o começo é igual ao fim. E a nossa vida é por aí também. O nosso fim é igual ao nosso começo. O começo do princípio e não o começo no tempo. Viu que nós estamos tirando aí fora
o tempo, porque nós estamos tratando de uma coisa atemporal, porque nós estamos tratando da nossa alma que é imortal. E para o espírito, o espaço e o tempo perde a razão de ser. Pode ver que André Luiz, lá nas obras dele, ele diz, o tempo aqui corre diferente, né? Numa esfera superior, onde está o nosso lar, corre mais diferente ainda. Se chegar na plenitude do reino dos céus, o tempo e o espaço não existem. Ele só existe na nossa mente. E quando a nossa mente capta toda a consciência divina, ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, então acabou isso. Acabou tempo e espaço, é só uma vida em plenitude, né? Então, para a gente observar como o evangelista João, no seu capítulo número 1, ele traz um tratado teológico de nossa vida e da vida do Cristo, né? Então, ali, nós temos um roteiro, né, para dizer como é que é o princípio, ou seja, de onde é que nós viemos, porque nós voltaremos para onde nós viemos. Todo mundo concorda com isso? Porque nós somos todos filhos de Deus. Então, se nós viemos de Deus, da vontade de Deus, do pensamento de Deus, da plenitude do amor de Deus, nós somos filhos da plenitude do amor de Deus, porque Deus não tem outra coisa a não ser plenitude, a não ser infinitude de bondade, de amor, né, de justiça. Todas as potencialidades divinas são infinitas. Então nós viemos de lá, seres simples e ignorantes que saímos das mãos do Criador como uma centelha divina. Mas vamos lá. Aí o João Evangelista diz assim, no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Aí ele já está falando de outro algo ou alguém, né? E todas as coisas foram feitas por ele, nada foi feito sem ele. Ele está falando do Verbo divino, do Verbo criador, da força, da vontade, do pensamento divino que criou tudo o que existe no universo. Tudo o que existe no universo, material, espiritual, enfim, tudo que pensarem que exista no universo é criação de Deus. E Deus criou isso, a sua inteligência suprema, através da vontade, né? Como é que Deus criou o mundo? Pergunta os Espíritos. Através da sua vontade. Então, ele teve vontade e aí saiu o Verbo divino, que está lá no Gênesis da Bíblia. Faça-se a luz, e a luz se fez. Então, tudo nasceu da luz. Nós somos filhos da luz divina. A luz divina é a expressão do amor de Deus no mundo, né? Então, esse é o nosso princípio, é aí que é o nosso nascedouro. Nós viemos da luz, nós viemos do amor, nós somos filhos de Deus. E a nossa tarefa é voltar a Ele, é nos religar a Ele. Por isso existe e deve existir a religião, que é para religar a criatura ao Criador, né? Então, a tarefa da religião é muito séria. E a gente vê que nem sempre as religiões têm feito isso, infelizmente. Não por culpa de Deus, ou do Evangelho, mas pelo movimento, né, de nós, seres humanos religiosos, que deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo falar mais alto e querer emborcar aqueles ensinamentos divinos para os interesses terrestres, né? Aí continua lá o evangelista dizendo que tudo o que foi feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens. Nesse nele aí, ele já está dizendo de outro alguém, ou seja, naquilo que o Verbo criou. Então Deus, a inteligência suprema, através da sua força de vontade, que é o seu Verbo criador, criou o universo. E o que ele criou? O que foi criado nele era a vida e a vida era a luz dos homens. Quem é esse nele? Nós vamos ver lá no finalzinho desse capítulo, e eu vou pular aqui, porque não dá para a gente analisar tudo, e o que a gente está querendo extrair aqui, só para saber de onde que nós viemos, esse nele aí é o Filho unigênito
do Pai, que era o Cristo. E aí João começa a falar que ele veio entre os seus, né, e os seus não o reconheceram. Os seus eram os judeus, né? O povo judeu. Os judeus não o reconheceram. Então ele estava falando aqui já do Cristo. Então o que ele quis dizer? Que no princípio, o que esse verbo criador criou? O Filho unigênito de Deus. Aí lá no versículo 14, está lá. E o verbo se fez carne, construiu seu tabernáculo dentro de nós, cheio de graça e verdade, e nós contemplamos a sua glória, glória igual ao do Filho unigênito do Pai. Significa então que esse verbo criador se fez carne, ou seja, ele veio habitar no mundo material. A carne aí representa o mundo material, onde criou tudo o que existe, inclusive nós, seres humanos, né? Que depois de passar por uma jornada aí evolutiva, chegamos a ser seres humanos, né? E que nós contemplamos essa glória, ou seja, em nós tem essa glória divina, glória igual a do Filho unigênito do Pai, que é o Cristo. Aí nós vamos entender um pouquinho isso aí, para não confundir muito a nossa cabeça, né? Quando a gente fala que a gente não está muito acostumado a falar assim que o Cristo é o Filho unigênito do Pai, né? Mas o Cristo aqui, meus amigos e meus irmãos, ele não quer dizer somente a Jesus. Porque não foi só Jesus que foi criado assim. Não é só Jesus que atingiu, olha só, que atingiu esse estado crístico. Em outros planetas, existem outros Cristos. Assim como Jesus, através da sua evolução, da sua conquista, ele atingiu esse estado crístico, que é então aquela força luminosa que veio do Verbo Criador, que veio de Deus. E dali também todos nós. Só que nós ainda não atingimos esse estado crístico, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Já passou por outros mundos, em outros mundos físicos, né? Ele fez a sua trajetória evolutiva, porque a trajetória evolutiva de Jesus não foi aqui na Terra, foi em outros planetas, de outro sistema, não foi no sistema solar. Porque Jesus foi um dos construtores, ou foi o espírito-chefe para a construção do nosso orbe terrestre. Então significa que a sua evolução se deu antes de no mínimo, né, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando a Terra foi criada. Então, está aí, Jesus, nessas encarnações anteriores que ele teve em outros mundos, atingiu um estado crístico. Vocês estão entendendo agora por que é que só o Cristo salva? Porque só quando nós atingirmos esse estado crístico, ou seja, sermos iguais ao Cristo, ou, no mínimo, né, deixar que a vontade do Cristo se manifeste em nós, nós podemos entrar nesse estado e nos adentrarmos ao reino dos céus. Olha só o que Olha só o que Emmanuel diz lá no livro Consolador, falando sobre Jesus. Deus é amor e vida. João Evangelista já diz, Deus é amor. Depois, do outro lugar, diz que é a vida. Aqui também, João Evangelista fala logo no início que a vida estava, que a luz era a vida e a vida era a luz dos homens. Então, nós somos vida criada por Deus, pela luz divina. Então, Deus é amor e vida. E a mais perfeita expressão do verbo divino, da vontade divina, né, para o orbe terrestre, era e é Jesus. Então, Jesus é aquele que atingiu esse estado dessa força
cósmica, universal, que é o amor de Deus manifestado no mundo, que é o seu Filho unigênito. Então, o Filho unigênito não é só o Cristo, porque a gente fica problemático, a gente acha só o Cristo que é Filho unigênito. Não, tem muitos filhos que já atingiram esse estado crístico e que foi para esse lugar, para essa condição. E todos nós assim o seremos. Mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa perseverança, da nossa luta e do nosso caminhar, né? Então, aí Emmanuel continua, né? Que Jesus era, quer dizer, que o verbo, vou ler novamente, Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a misericórdia. Olha, Jesus identifica com aquela misericórdia de Deus, né? E com a sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o verbo é o traço de luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então quer dizer que o verbo divino, o amor divino, a luz divina, a força de Deus, ela está impregnada em tudo. Ela é que sustenta todo o universo material. Ela é que nos sustenta. Então, dentro de nós temos essa centelha divina. Nós somos frutos dessa centelha divina que irradiou da mente de Deus e nos deu vida. E aí, o que acontece? Nós trouxemos aqui uma onda. A onda, essa ondazinha aqui, está aqui querendo representar todos os tipos e formas de energia do universo. André Luiz já disse isso lá no Evolução em Dois Mundos, né? E no Mecanismos da Mediunidade, que tudo vibra no universo, e que tudo que vibra produz ondas. Aí ele dá exemplo de ondas de calor, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas, enfim, todos os tipos de onda. Então, nós emitimos ondas. Tudo emite, um elétron emite ondas, um planeta emite ondas, um sistema solar emite ondas. Nós estamos aí cansados de ver os cientistas buscando essas ondas. Então, o que nós queremos trazer aqui é o seguinte, aqui, quanto mais assim apertadinha que essa ondinha aqui, a gente chama de frequência isso. Quanto mais alta, esse aqui é uma frequência alta, porque ela se repete muito rapidamente. Então, ela tem uma alta frequência, né? Frequência assim, se eu falo assim, poxa, qual a frequência que você vai lá no centro? Ah, de 6 em 6 meses. Então, a minha frequência é baixa. Eu vou, depois passo um tempão para me voltar, né? Agora aqui a frequência é alta. Então, quando nós fomos criados por Deus, nós éramos uma centelha divina, uma mônada celeste, que estava trazendo em si o princípio inteligente, que vai até na sua vibração mais baixa, lá na matéria. Não foi isso que o João falou? Que o verbo luminoso, que isso aqui é luz pura, uma luz espiritual que nós não podemos, que é incalculável. Essa frequência aqui é próxima do infinito quando saiu de Deus. Então, ela vai até próximo de zero e se transforma ou cai na matéria. Em alguns lugares, os anjos decaídos, né? É que saiu daquele nível de elevada frequência vibratória até a matéria densa, né? E aí, então nós temos essa onda, essa curva, né, que fala que você sai de uma frequência altíssima, que é uma centelha divina, da mão do Criador, que sai com toda a potencialidade divina. Nós trazemos a nossa potencialidade divina dentro de nós. A potencialidade divina está em nós, em todos nós igualmente. Jesus já dizia, vós sois deuses. O que vocês precisam fazer? Brilhar a vossa luz. E aqui, nesse ponto inicial, nós ainda estamos nas trevas da matéria. A matéria embotou, é como se a matéria tivesse embotado aquela lâmpada, aquela luz, que aí você precisa de ir tirando aquela fuligem da lâmpada para que a luz brilhe.
Então a fuligem que nós precisamos de tirar é de vencendo a materialidade. Cada passo que nós damos aqui, nessa trajetória evolutiva, nós vamos nos aproximando da luz divina. Nós vamos começando a manifestar a luz. O Bezerra de Menezes é um espírito de luz. Por quê? Porque essa onda vibratória dele aqui está num estágio que emite luz. O seu espírito emite uma luz, e aí vai variando essa tonalidade, a intensidade da luz, de acordo com a evolução. Então nós botamos essa outra onda aqui, que é justamente a onda que vai fazer o nosso retorno ao divino. Então nós começamos cá, né? Olha só como é que esse aqui é o item 16 do capítulo 1 do João Evangelista, aquele que a gente começou lendo lá, que termina assim dizendo: de sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça. Então essa plenitude divina, ela está dentro de nós. Ela está dentro de nós. Só que nós não conseguimos manifestar essa plenitude de uma hora para outra. É graça por graça. Olha Jesus falando aqui da evolução. Ou seja, olha, você vai precisar de várias encarnações, vai ter que ter pré-requisitos para você ir caminhando e subindo a sua frequência vibratória. Não é de uma hora para outra que nós vamos alcançar mundos felizes. Nós temos que passar por muitas e muitas existências. Então, olha aí Jesus, João Evangelista, falando da evolução no seu Evangelho. Resumidamente, mas aí a doutrina espírita vem e nos auxilia a compreender que você estava falando de evolução. Então, o caminho a perseverar, qual que é o caminho que nós temos que ter para perseverar? Reforma constante, estarmos todo dia deixando uma vibração mais negativa, mais baixa, em troca de uma vibração mais positiva, mais alta. Isso se chama desapego. Meu Deus, mas sabe, eu ainda gosto de umas coisas que não estão me fazendo bem. Eu sei que não está me fazendo bem, mas eu gosto disso ainda. Então, eu fico preso lá. Isso é o mal. A fonte do mal, o nascedouro do mal, está em nós mesmos. Quando a gente já deveria estar aqui mais para frente, e a gente fica pensando e desejando aquelas coisas que a gente já tem consciência de que não é melhor para nós. Quem que é que não passa por isso? Eu passo toda hora. Toda hora eu estou repetindo o que o Paulo diz, né? O bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. E o Paulo lutou tão perseverantemente com essa aceitação que ele tinha. Olha, eu não sou, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço ainda. Então, quando ele assume isso e começa a trabalhar, perseverar, aí ele muda, ele começa a fazer sua reforma constante. Aí ele coloca a caridade em ação. A página de caridade, que, como Paulo define a caridade, é um tratado que a gente gasta um ano para estudar aquela página da caridade segundo São Paulo, né? Para compreender bem. Vai ter assunto ali que não acaba mais. Viver o amor. E, enfim, unir-se ao Cristo. Então, a nossa salvação é nos unirmos ao Cristo. Não tem outra. Por isso que todo mundo fala, e até outras religiões com muito afinco, né? Só o Cristo salva. Aí usam Jesus, né, que é o Cristo da terra, né? Mas Jesus é o homem que esteve aqui na terra. Agora, o Cristo é o estado que ele se encontra. E é esse estado, é essa condição que nós precisamos ter para ser salvo. Por isso que só o Cristo salva. Jesus, o nosso Cristo terrestre. Então, não é que o Cristo vai pegar você lá e falar assim: vem cá, menino, e você nem quer sair. Você viu como é que os espíritos superiores e o Cristo, ele não obriga ninguém? Não, senhor, eu não vou poder seguir o senhor não, porque eu sou muito rico. Tudo bem, continua na sua. Quando você resolver mudar de situação, você deixa os interesses materiais e vem: eu primeiro quero enterrar meus... Deixa os mortos enterrar seus mortos. Quanto a ti, vem para o reino dos céus. Não, mas... Não, tudo bem, não forçou ninguém, né? Por quê? Porque Jesus sabia que não é forçando, mas a pessoa tem que aceitar esse aproximar-se do Cristo e se tornar um com Ele.
unir-se ao Cristo. Jesus diz, olha, eu vim para que vós sejais um comigo, como eu sou um com o Pai. É outra prova de humildade, porque não existe humildade maior do que a do Cristo, né? Porque eu quero que você seja... Imagina só a gente no emprego, olha, eu quero que você seja tão bom aqui no que eu faço, igual eu. A gente fica sempre ainda marrando, querendo ser um melhor do que o outro, né? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. A gente não admite assim que as pessoas... A gente acha que a gente é melhor, né? E o Cristo, sendo o que é a perfeição absoluta, né? Ele dizia, olha, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ah, Jesus, mestre, vós sois bom. Não, bom é o Pai que está no céu, eu só faço a vontade dele. Quer uma humildade maior do que isso? Então, a humildade, dizem, e eu concordo com isso, que é a última virtude que a gente consegue ter mesmo. A gente pode ser um sábio, um conhecedor de tudo. Aí está lá a caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, que eu fizesse, que acontecesse, e tal, se eu não tivesse caridade, nada seria. Então, quer dizer, essa e a forma de caridade maior que tem é da humildade. É de reconhecer que a outra pessoa tem os mesmos direitos que eu, de ser feliz quanto eu, tem o mesmo, que o filho do fulano tem a mesma condição, tem a mesma possibilidade, o mesmo valor dele passar no vestibular e o meu. Mas às vezes eu fico torcendo para o meu, né? Não é isso? Isso ainda é uma forma de egoísmo nossa, de falta de humildade. Então, sim, tem alguma coisa aí que... Então, é o seguinte, rapidinho aqui, que eu acho que nós estamos com o tempo. Como é que está? 10 minutos? Que bom que você me avisou. Uma corridinha aqui. Olha, nossa trajetória evolutiva. Aqui, eu trouxe isso aqui, que é mais ou menos já só um espelho daquilo que nós vimos anteriormente. Eu montei esse gráficozinho aqui para nos mostrar o seguinte, porque a gente é acostumado a falar assim. Então, a nossa trajetória evolutiva, ela passa pelos reinos. Nós começamos aqui, no mineral. O princípio inteligente, né, a mônada celeste, veio ocupar aqui nos minerais, aprender a eletroafinidade, que já é um amor, né, o amor do elétron pelo átomo, né, pelo próton, né, das ligações moleculares. Ali já há um magnetismo mineral, que já vai nos ensinando a ir seguindo, vamos conquistando, nossas conquistas começam aqui. Só que a gente ainda não é um ser humano, é lógico. Nós ainda não temos uma mente. Mas a consciência divina já manifesta em todos os reinos. Não tem mente, mas tem consciência divina. Porque a consciência ela é expressa, sem erro, sem falha. Já observaram? Tem gente que fala assim, eu vou te contar, parece que, olha só como que os animais são assim, parece que eles são melhores que nós, seres humanos. Não que eles sejam mais evoluídos, é que eles respondem... eles agem por consciência divina. A consciência divina é que os toca, né? As leis divinas que estão em todas as nossas consciências, é que faz com que eles passem por esse reino, fazendo os aprendizados que tem que fazer. Aí aprende, aqui no vegetal nós temos aprendizados, né? Vamos ter a sensibilidade, né? Ali a gente já começa... Olha que aqui nos vegetais a gente já começa a pegar a luz para produzir. Os vegetais não precisam da fotossíntese para produzir frutos, então nós estamos recebendo as luzes de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com essa luz que Deus dá para nós? Olha só a responsabilidade. Lá, eles não querem saber. Pode estar com os outros, eles não querem saber para quem que vai ficar com os frutos deles. Eles vão realizar a fotossíntese. Se vão jogar pedra na árvore, ela não está nem aí. A função dela é fazer inconscientemente, mas sem uma mente que possa dizer, sem ter livre-arbítrio, sem ter razão, mas tocam. Aí no animal já começa a pegar outras coisas, né? Já começam os lampejos de inteligência, as emoções mais aprimoradas, né? Ali até a onça lambendo a cria, né? Os animais ali já começa um certo afeto, né? Já vai desenvolvendo a afetividade para chegar aqui no ser humano e conquistar a razão e o livre-arbítrio para dar sequência. Aí o que Jesus fala? Assim que João Batista vai para a prisão, Jesus já sabia, olha,
vou começar o meu sacerdócio, eu fazer as minhas tarefas agora. Aí volta, ele estava na Judéia e volta para Galileia. E lá na Galileia ele começa a dizer, reformai vossas mentes, porque próximo está o reino dos céus. Reformai as vossas mentes, porque próximo está o reino dos céus. Então, a mente humana começa a ter necessidade de nós mudarmos a nossa mente. E aí nós vimos naquele slide anterior, a reforma íntima, a busca da realização do bem, né? Mudar, quebrar muitos paradigmas nossos, para mudar a nossa percepção das coisas, ampliar nossa percepção, ampliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas convicções, para que a gente pudesse, então, mudar de estado, mudar de reino. A proposta de Jesus para nós é essa. Reformai vossa mente, porque próximo está o reino dos céus. Com a mente que nós temos, voltada para o ego, onde o nosso personalismo é que manda, nos afasta do reino do céu. Então nós temos que mudar esses comportamentos nossos. Vencer o egoísmo, o orgulho e a vaidade, aumentar a caridade, o amor, a reforma das nossas mentes, para que a gente possa adentrar no reino celestial. Mudança de estado, mudança de nível. Então esse é o estado que nós precisamos mudar, porque quando a gente chega aqui, está aqui, nós dominamos tudo isso aqui para cá. O que dominamos no sentido assim, de saber mexer. Hoje a gente sabe mexer com muita coisa, né? Nós já conseguimos tirar uma montanha do lugar, né? Vai nessas mineradoras aí, um dia tem uma montanha, dali a pouco já saiu dali. Então, quer dizer, nós já operamos, nós sabemos fazer tecnologia, né? Ainda não conseguimos fazer coisas lá dentro de nós, nós precisamos voltar os olhos para dentro de nós. Mas para a tecnologia, para o desenvolvimento intelectual, nós estamos bem desenvolvidinhos. Mas a desenvoltura moral é o que vai nos aproximar desse reino. Então nós precisamos de nos reformar. Então nós temos que sair da matéria para o espírito dominando a matéria, a luz resplandecer nas trevas, a verdade abafar a ilusão, a sabedoria vencer a ignorância. Porque aqui é o nosso princípio. Quando nós estamos aqui, olha aqui, essa ondinha aqui está representando isso. Aqui começa o mineral e tal, chega no momento aqui que tem o ser humano. Isso aqui é infinito. Essa ondinha aqui, haja uma ondinha aqui para frente para nós seguirmos, né? É preciso, essa frequência vibratória nossa tem muito o que crescer. E não é de uma hora para outra. Nós vamos gastar aí muitas e muitas encarnações. Mas temos que perseverar, então, até chegar nesse fim aqui. Sabe qual que é o fim? É o fim que chegou para o João Batista. Jesus chegou para João Batista e falou assim, não foi para João Batista, ele falou para outro alguém lá. Dos filhos de mulher, João Batista é o maior. Por quê? Porque João Batista estava aqui, no limiar de sair do reino humano para um reino divino. Por que filho de mulher? Filho de mulher porque filho de mulher precisa da mulher para reencarnar. O filho do homem, que Jesus tinha o título de filho do homem, ele só deu esse título a si mesmo, e ele mesmo é que se deu o título de filho do homem. Então, o filho do homem significa que é o fruto da evolução humana. Lógico, né? Se ele é o fruto da evolução humana, ele entrou no reino dos céus. Então, Jesus, como filho do homem, por isso que ele é chamado de filho do homem, porque ele é fruto da evolução humana. João Batista, que ainda tinha uns resgatezinhos para fazer, porque ele decapitou os sacerdotes de Baal há mais de 1000 anos atrás, 900 anos atrás, aí teve que reencarnar e teve a sua cabeça decepada, para dizer assim, olha, a lei é para todos, até para o João, que veio abrir os caminhos para Jesus. Então ele teve que passar por essa situação, para então se tornar o reino. E Jesus ainda complementa o seguinte, olha meu amiguinho, ó Joãozinho, João Batista, você está adentrando no reino dos céus. Então, dos filhos de mulher, João Batista é o maior, mas é o menor no reino dos céus. Então ele estava iniciando aqui
uma jornada também, que aqui não é só assim, entrei no céu, estou de boa. Não, lá nós vamos continuar aprendendo, mas só que nós já dominamos as questões materiais. Então vamos começar a aprender questões muito mais elevadas, né? Ok? Temos algum minutinho aí? Então agora é só nós fecharmos aqui. Agora é só mesmo um reforço, um resumo do que nós conversamos aqui. Porque essa evolução é se tornar um com Cristo e fazer a vontade do Pai, esse perseverar até o fim nos salva? Acho que essa resposta foi dada. O que vocês acham? Então, é nós atingirmos o reino dos céus. É nós manifestarmos o Cristo dentro de nós. Olha que coisa interessante. A Maria, mãe de Jesus, ela deixou o Cristo nascer dentro dela. Nós precisamos deixar o Cristo nascer dentro de nós? Nós temos que ser uma Maria da vida. E aí está uma coisa interessante, que esse símbolo da Maria, da virgindade, que nós não vamos discutir essa questão aqui, né? Mas a virgindade da Maria, o que interessa mesmo, é que ela era virgem espiritualmente. É aquela virgindade que tem na alma, que não tem a corrupção das coisas materiais, é aquela que está preparada para receber o Cristo em si. Então, nós temos que nos preparar para receber o Cristo em nós, nos tornando virgens. Não a questão sexual, mas a questão de virgem espiritual, ou seja, de não deixar qualquer coisa material corromper os nossos ideais, corromper o nosso amor, né? Então, olha, a elevadíssima vibração da energia do Cristo domina todas as vibrações inferiores. Então, quer dizer que quando nós atingimos a vibração, aquela vibração elevada, nós conseguimos dominar todas as outras, e isso nos salva. Porque você pode andar pelo mundo sem nenhum problema. Jesus andou aqui por esse mundo, assim, ó, de boa, despreocupadamente. O rei, ou isso, aquilo, os ladrões, e não preocupava. Porque ele sabia que aquilo ali, qualquer coisa que acontecesse, não era nada perante a vida verdadeira que ele trazia plenamente dentro de si. O Espírito domina a matéria. Unidos ao Cristo, nós venceremos o mundo. Jesus dizia isso, eu venci o mundo, né? Podemos transitar pelo mundo sem ser afetado pelas coisas do mundo, pois temos domínio sobre elas. Então, as coisas do mundo, o medo, que nós precisamos que atrapalha muito as nossas vidas, o medo, as situações corriqueiras da vida, a gente tem que andar desembaraçadamente, sem nenhum problema. Confiante no amor de Deus, confiante de que tem uma lei que nos dirige, que nos governa. E que essa lei é boa, é amorosa e é justa. Estaremos no mundo sem ser do mundo, pois já não somos nós que vivemos, nós o personalismo egóico, mas a nossa individualidade divina, ou seja, o Cristo que vive em nós. Paulo, já depois que ele falou que o bem que ele queria fazer não fazia, o mal que foi mais no início. No final, ele estava tão pleno que ele dizia assim, olha, já não sou eu quem vivo, já não é o personalismo do Paulo, mas é o Cristo que vive em mim. Então essa é a nossa busca, isso nos salva, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então nós estávamos perdidos porque viemos de Deus e por baixar as nossas vibrações para adentrar na matéria e adquirir experiência, porque Deus quis assim. Olha, vai lá, princípio inteligente, vai lá, centelha divina, vai lá, reflexo do meu amor, vai lá e vem de volta a mim, aprendendo e tomando consciência. E é isso que nos distingue, porque nós temos consciência de nós mesmos. E é isso que Deus queria. Deus queria, sim, que os seus filhos, a sua criação, o compreendesse,
o percebesse. E aí está a nossa salvação. E não tem outro jeito não. Né, Fábio? E eu agradeço muito a atenção de vocês. Então vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, que nos recebe com os braços abertos, trazendo tudo aquilo que necessitamos. A sua alegria, o seu amor, o seu remédio, o seu conselho, que nos fortalece, que engrandece a nossa alma, permitindo-nos caminhar com mais fé, com mais vontade, com mais amor. Mestre Jesus, de onde o Senhor estiver, que a Tua luz possa nos envolver, curando as nossas enfermidades, acalentando o nosso coração, alimentando a nossa alma, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.